programa De Olho na Saúde, iremos entrevistar a professora Ana Paula Dias França Guareschi, que é enfermeira, especialista e mestre em pediatria, docente de graduação e pós-graduação no Centro Universitário São Camilo, doutoranda na Escola de Enfermagem da USP. E hoje, né, professora, com um assunto bastante importante que atinge a maioria das residências que tem criança, que é sobre prevenção de acidentes domésticos com os pequeninos. Como que é esse tema, né? Tão abordado, mas ainda acontece muito acidente e a gente atende muito dessas crianças nos hospitais. Dá para explicar um pouquinho essa relação do acidente, a criança, esse termo usado, quando a gente usa o termo acidente? Poderia explicar, por favor? Bom, boa tarde, primeiramente, obrigado pelo convite, Raquel, é muito bom a gente estar aqui compartilhando um tema tão importante e que faz parte do nosso dia a dia. Então, se você tem uma criança no seu convívio, tem que pensar muito sobre essa temática e do cuidado que nós adultos temos que ter com essas crianças no domicílio. Então, primeiramente, eu gostaria de ajudá-los a diferenciar o que é acidente e o que é um trauma. Então, nós temos as duas nomenclaturas. O acidente é tudo aquilo que pode ser prevenido e o trauma é considerado uma fatalidade. Então, eu gosto de usar um exemplo. Uma mãe que está com o bebê no carro, no bebê conforto adequado para o tamanho da idade da criança, com um cinto de segurança, ela está com o carro parado atrás da faixa de pedestre porque o farol está vermelho. Ela está tomando todos os cuidados para evitar um acidente. De repente chega um outro veículo desgovernado, de repente porque o condutor não tem habilitação ou está alcoolizado e colide com este carro. Então, para esta família vai ser um trauma, ou seja, algo que mesmo ela tomando todas as ações de prevenção, aconteceu um imprevisto. Já para o outro motorista, a gente vai considerar um acidente, porque ele não fez ações de prevenção. Então, o importante é que a atitude seja de prevenção. Por isso que a gente tem a questão da direção segura, que é falado também, que vai prevenir situações que podem causar danos até irreversíveis para a criança. Olha aí que importante. Nós estamos agora, hoje, fazendo essa entrevista num ambiente simulado. Por isso vocês estão ouvindo aí alguns sons, né? Porque nós estamos externo ao estúdio. No entanto, a professora Ana vai nos mostrar cada ambiente desse, o perigo que nas residências tem para as crianças. Então vocês pais e tutores dessas crianças, prestem atenção nas dicas da professora Ana e depois dê uma olhadinha aí no seu ambiente domiciliar se esses riscos estão existentes. Bom, vamos apresentar agora um ambiente simulado que provavelmente seja semelhante à sua residência. Vamos mostrar aqui um ambiente que simula a sala de estar da residência e o que a gente pode prevenir para possíveis acidentes na infância. Então vamos já pensar na questão da janela. A janela é um risco muito grande, principalmente quando a família mora em apartamentos em andares altos. Então, uma das orientações que nós temos é a utilização de telas de proteção, um cuidado porque a tela de proteção também tem sua vida útil. Então, às vezes a família tem a tela há mais de 10 anos e acha que está segura, mas lembrar que ela tem que ser trocada também com frequência. Então, é um cuidado importante, porque a criança, aquela fase que eu já falei para vocês do infante, ele já consegue subir no sofá, sobe aqui e se pendura na janela. Então, a tela é um dos cuidados, ou aquelas grades também, que é uma possibilidade de prevenção. Outro cuidado que a gente tem que ter são com as mesinhas de centro, as mesas de canto para telefone, que a família às vezes usa, com a questão das quinas, né? Essas mesas, elas ficam na altura das crianças que estão saindo da fase do lactente para o infante, aquela que começou já a andar. Então, ela quer explorar o ambiente, ela vai utilizar o apoio nessas mesas, mas às vezes ela está sentada próxima e quando ela vai levantar, ela acaba tendo o trauma, batendo a cabeça aqui, o acidente, né, batendo a cabeça nas quinas. Então, um dos cuidados é nessa fase que as crianças estão com a altura das mesas, vigilância ou até retirar essas mesas nesse período, até que a criança atinja uma altura maior que essas mesas. Outro cuidado também, Raquel, que eu vou conversar com vocês,
é os eletrodomésticos que a gente tem, né, os eletrônicos como o computador, televisão, que hoje em dia faz parte do dia a dia da criança e chama muita atenção porque tem a mudanças de imagem rapidamente. Então, às vezes ela vem e se apoia na ansiedade de querer ver determinado desenho ou jogo, ela acaba se apoiando e esse objeto eletrônico pode cair em cima da criança, causando uma lesão e um acidente também. Outra preocupação são com os nossos controles, né, dos eletrônicos. É muito comum a criança ter a curiosidade de ir mexendo nesses controles e acabar deslocando peças minúsculas que ela, na fase do pequenininho, que ele põe tudo na boca, acabar causando uma obstrução de vias aéreas, podendo levar até a parada respiratória da criança. Então, esses tipos de objetos, assim como os brinquedos muito pequenos, tire do acesso da criança pequena, porque pode causar um acidente também, ok? Aqui a gente tem uma preocupação que são as tomadas. Por exemplo, nessa simulação nossa, a gente não está prevenindo, porque teria que ter aquela tampa de proteção em relação à tomada. A criança ela pode colocar o dedo aí e acabar levando um choque. Então existem já empresas que fornecem, né, esses dispositivos para você colocar em tomadas, em armários, evitando assim um acidente na infância. Raquel, vamos conversar agora no outro ambiente aqui simulado, que é o quarto da criança. Alguns cuidados importantes que a gente tem que ter. Primeiro, onde essa criança está dormindo? Como que é esse berço, né? Então, lembrar que existe já a recomendação do espaço entre as grades do berço, que a criança pode ficar com a cabeça presa, podendo causar uma lesão também, assim como o braço e perna. Então, ficar atento na escolha deste berço mais adequado. E a questão dos níveis. Você está com um recém-nascido, o nível é alto para facilitar que a mãe ou o pai tenha acesso a essa criança. Lembrar que a criança vai crescer e vai se desenvolver. Então, quando ela já estiver rolando, tem que descer esse berço por conta do risco dela cair de uma altura alta. Outro problema é quando ela já consegue ficar em pé no berço e até pular do berço. Então, você tem que abaixar mais ainda. Atenção a isso. Outro cuidado é com o trocador. O trocador, que é um momento de higienização, normalmente, que a família faz da criança pequena, um descuido, virar as costas para pegar uma fralda, um algodão, quando você volta, a criança já está no chão. E a gente sabe de relatos de criança que tiveram um trauma craniano importante e acabou tendo uma sequela neurológica por conta disso. Então, por favor, atenção redobrada. E realmente acontece em questões de segundos. Outro cuidado no quarto também são os brinquedos, os bichinhos que a família acaba colocando. Então, por exemplo, um bichinho como esse tem alguns dispositivos, como este olhinho, por exemplo, que pode a criança ficar cutucando e ele ser retirado. E com isso, põe na boca, causando obstrução de vias aéreas também. Então, muita atenção na hora da compra dos brinquedos, que por lei os brinquedos têm que ter a idade compatível. Só dê para o seu filho os brinquedos que têm essa idade compatível com o dele, para a gente evitar esses riscos de acidente. Outra preocupação também é com o armário. A criança vê a mãe guardando os brinquedos no armário, aquela roupa que ela quer, ela simplesmente vai tentar ter acesso. E numa situação dessa ela pode ficar com o dedo preso, ou ela abre as gavetas e tenta subir para atingir o objeto, podendo ter a queda. Então também vende em lojas já especializadas a trava de armários, em que só um adulto que conseguiria abrir este armário, evitando assim também os acidentes relacionados aqui ao quarto. Raquel, vamos conversar também com os nossos telespectadores aí a respeito da cozinha, que é um lugar de muita preocupação no ambiente domiciliar. Lembrar que o ideal, tanto na cozinha quanto em escadas, a gente tem aquela cerca que separe os ambientes, para evitar da criança ter acesso à cozinha sem a presença de um adulto, podendo causar os acidentes. Então, coisas simples, como por exemplo, a vigilância em relação à escolha da toalha que você vai colocar na mesa. Evitar aquelas toalhas que são muito compridas, porque a criança menor que está aprendendo a andar, ela vai utilizar a mesa como apoio. Como ela às vezes não alcança a mesa, ela vai se apoiar na toalha. Com isso, puxando e vindo coisas, objetos de cozinha ao encontro da criança, podendo causar queimaduras e cortes, por exemplo.
A escolha também dos utensílios da cozinha. Então, a criança pequena, de preferência, utilizar tudo que for de plástico, evitando assim o risco de ser vidro, cair no chão, cortar a criança também. Os talheres, de preferência, enquanto a criança é pequena, usar os talheres também de plástico. Só depois que ela tiver uma habilidade maior motora, utilizar os talheres e principalmente a faca com vigilância, evitando assim o corte da mão da criança. Nós temos aqui outra preocupação grande, que é o fogão, né? Muitos relatos de queimadura associada ao fogão. A orientação que a gente dá é sempre cabo de panela virado para dentro do fogão. Assim a gente evita a curiosidade da criança de vir até o fogão. Se o cabo está de maneira errada, acaba tendo a queda do alimento ou do leite, causando queimaduras importantes na criança. Então, essa é uma dica importante também. Cuidado em não colocar objetos que estimulem a atenção da criança. Então, a mãe coloca um brinquedo no armário, porque a criança maiorzinha, ela traz a cadeira, aproxima, empilha e numa dessa ela pode ter uma queda importante e podendo causar um traumatismo craniano também. Então, cuidado com essa ação aqui na cozinha, né? Evitando sempre, de preferência, a criança não ficar na cozinha. Sem adulto, de jeito nenhum. E com adulto, com muita vigilância. Agora vamos falar, Raquel, de um outro ambiente também de perigo, que é a lavanderia. A lavanderia, a gente pode ter uma situação como, por exemplo, um tanque que esteja solto, preso com tijolos ou madeira ou lata de tinta, em que a criança ela acaba se pendurando no tanque e o tanque vindo em cima da criança, podendo causar um trauma também. Outro cuidado importantíssimo é sempre deixar a máquina de lavar roupa fechada, porque deixando assim aberta, a criança ela pode trazer algum objeto, um banquinho, uma escada, subir e acabar entrando dentro da máquina de lavar roupa. E caso ela esteja com água, mesmo que seja um nível baixo de água, a criança ela pode ter um afogamento, porque ela cai de cabeça e não consegue sair da máquina de lavar roupa. Assim também com o balde. Às vezes a família fala, mas só tinha 2 dedos de água, era pouco. Porém, se a criança cai com a cabeça dentro do balde, ela não consegue sair deste balde. Com isso, as vias aéreas dela ficam em contato direto com a água. E ela acaba broncoaspirando, causando o afogamento da criança também, mesmo com um nível baixo de água no balde. Outra preocupação também no dia a dia é a questão do ferro, né, das queimaduras correlacionadas com o ferro. Às vezes a mãe está fazendo um movimento de passar roupa, aí toca uma campainha, um telefone, ela deixa aqui ao lado e vai fazer uma outra atividade. Só que a criança tem a curiosidade e normalmente encosta a mão, queimando a sua mão, causando lesão também. Então, sempre com vigilância na hora de fazer a atividade, por exemplo, como passar roupa, deixando sempre a criança longe desse momento, para prevenir o acidente como queimadura. Agora a gente vai terminar com esses ambientes da casa de risco com a hora do banho. Então, o banheiro também é um local que a gente tem que ficar bastante atento e que é de perigo para a criança. Por exemplo, no vaso sanitário, tomar o cuidado de colocar uma trava de segurança, porque tem crianças que, pela curiosidade, elas acabam jogando o corpo para dentro do vaso sanitário e ela perde equilíbrio e o rosto dela fica em contato com a água, podendo também ter o risco de afogamento. Então, existem travas para serem colocadas no vaso sanitário, na tampa do vaso sanitário. A pia também, cuidado com aquelas pias que tem quinas, né? Porque a criança já vai estar crescendo, vai estar se locomovendo pela casa e ela corre o risco também de ter trauma da batida da cabeça nas quinas das pias também, ok? Então, vamos ficar atento a isso. Agora, uma preocupação que a gente tem na escola e também na casa é a questão do banho do bebê. Muitas vezes a família acha que o banho é a temperatura adequada que você está tomando banho. Só lembrar que às vezes nós adultos nós temos uma condição de pele diferente da pele do bebê. Então a gente tem que adequar mais essa temperatura do banho do bebê. Então o que a gente orienta, primeiro coloque a água quente e depois vai colocando a água fria gradativamente e faça o teste da temperatura com a região do punho, que é a parte mais sensível que a gente tem. Então a gente vai encostar o punho para ver se a temperatura da água está adequada.
Com isso, a gente evita o risco de queimadura nesta criança. Outro cuidado importante na hora deste banho é que a pessoa que for realizar o banho tenha as unhas curtas, aparadas, porque a gente vai fazer o contato direto com o corpo do bebê. Assim como tire qualquer objeto que possa machucar, como o relógio e o anel também, que possa machucar a criança. Então a gente vai retirar esses objetos para poder colocar a criança. A postura com que você segura o recém-nascido ou a criança pequena também vai te facilitar na segurança para dar esse banho. Então a gente vai colocar o bebê na banheira, adequando, claro, antes a temperatura, segurando a criança. Olhem bem aqui em que eu tenha o meu braço envolvendo todo o tronco da criança e os meus dedos segurando o braço da criança. Cuidado só para não apertar muito o braço da criança. E minha outra mão vai apoiar na região do bumbum da criança. Com isso eu tenho o apoio de sustentação. Realizo primeiro, vou lavar o rosto da criança, cuidado para não jogar muita água no rosto, porque senão a criança também pode broncoaspirar. Não colocar sabonete no rostinho. Lavar o cabelo com pouco shampoo também, não colocar muito shampoo para a criança. Enxaguar. Lava o corpo todo e aí o cuidado maior é na mudança de posição, para ele não escorregar, porque agora está cheio de sabão e ele pode escorregar na tua mão e acabar ficando submerso na banheira. Então você vai apoiar o tronco na sua outra mão e fazer a rotação. Cuidado com o posicionamento aqui para você não vedar as vias aéreas da criança, que com isso ela fica sem respirar. Então posiciona bem a cabeça da criança, dê o apoio e termine o banho. Retire a criança com cuidado e aí você faz a secagem do bebê. Professora Ana, alguns pais têm algumas dúvidas no atendimento da criança que está engasgada ou que engasga com algum objeto. Explica pra gente como prevenir e como tratar o engasgo na criança. Raquel, em relação à sua pergunta, é muito comum na criança curiosa de pegar os objetos e colocar nos seus orifícios, né? Então ele coloca um feijão, um arroz, um brinquedinho. Então primeiro, acho que o mais importante, trabalhar com a prevenção, não deixar nada desses objetos próximo dessa criança. E caso ela coloque algum objeto no nariz ou no ouvido, o ideal é que você leve ela para o serviço médico de emergência, como pronto-socorro, um ambulatório, para que um profissional da área da saúde possa fazer um atendimento adequado. Porque às vezes os pais vão tentar resolver isso no domicílio e na tentativa de retirar o corpo estranho, ele acaba introduzindo mais, piorando o quadro da criança. Bom, em relação ao engasgo, a gente tem algumas situações. Uma situação é quando é engasgo por líquido. Por exemplo, o bebê que está em aleitamento materno e que ele mama muito voraz, tem muita vontade para mamar e a mãe tem uma quantidade de leite grande. Então, às vezes ele fica tem uma incoordenação entre a respiração, a deglutição e ele acaba engasgando com esse leite. Caso seja engasgo por leite, você vai perceber que a criança vai começar a tossir, que é um reflexo, e ela vai fazer o quê? Vai ficar roxinha a boca do bebê. Vamos pensar agora na situação em que a criança teve uma obstrução por um corpo estranho. Então, a gente tem, primeiro, no lactente, ele também vai ter a tosse, vai ter o espirro, vai tentar expelir esse corpo estranho. Então, mas ele não vai conseguir sozinho, porque está fazendo obstrução. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma leve abertura de vias aéreas, mas bem leve mesmo. Não pode fazer hiperextensão, porque senão o corpo estranho vai acabar migrando. Então, a gente faz assim só para poder visualizar. Se você, como a pessoa que está socorrendo o bebê, conseguir ver o corpo estranho e achar que realmente vai conseguir retirar esse corpo estranho, você vai com o dedo mínimo, no formato de gancho, e vai tentar retirar, mas isso só se você tiver certeza que vai conseguir tirar, para não correr o risco de você empurrar e obstruir mais ainda a via aérea do bebê ou da criança, ok? Então a gente vai retirar esse corpo estranho. Caso você não consiga, aí a gente vai usar a manobra dos 5 golpes. Você vai pegar a criança, o lactente, ou seja, até 1 ano de idade, vai apoiar no seu antebraço, vai segurar na região da mandíbula, com a região hipotenar, que a gente fala, essa parte mais gordinha aqui da mão, a gente vai dar 5 golpes entre esses 2 ossos aqui das costas do bebê, tá bom?
que são as escápulas. Então, a gente vai fazer 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, após os 5 golpes, normalmente o corpo estranho vai ser direcionado para baixo, então vai cair da boca da criança. Caso o corpo estranho ainda não saia, você vai realizar mais uma manobra. Você vira a criança aqui no seu antebraço, acha a linha imaginária mamilar da criança e com os um dedo abaixo dessa linha imaginária mamilar, com os dedos em 90 graus, você vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E depois você vai virar novamente e repetir a técnica dos golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Realize essa técnica até você conseguir que o corpo estranho seja expelido ou que a criança perca a consciência. Claro, começou a ter um pouco mais de dificuldade, ligue para o serviço médico de emergência, porque a criança pode entrar numa parada respiratória. Isso é da criança, então, até 1 ano de idade. Vamos ver agora a situação de uma criança maior que tenha um engasgo por um corpo estranho. Então, eu vou utilizar aqui um boneco para demonstrar para vocês como que a gente faria isso. É muito comum a criança utilizar brinquedos, né, que não são adequados para a sua idade, que possam causar esta obstrução. Ou às vezes até por um alimento que a criança não mastigou adequadamente, um pedaço de carne, que possa ficar obstruindo as vias aéreas dele. Então a gente vai utilizar a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich a gente vai usar então para as crianças maiores de 1 ano. Lembrando de alguns cuidados que, dependendo do tamanho da criança, sua postura como socorrista tem que ser alterada. Se você for muito mais alto do que a vítima, você tem que ficar de joelhos e a criança vai ficar em contato com o seu tronco. Agora, se a criança for maior, você pode apoiar a criança nos seus braços, vai envolver o tórax dela, vai achar aqui a região do estômago, né? Vai fechar bem uma mão, com a outra mão você vai envolver e vai fazer movimentos para dentro e para cima. 5 golpes assim, até o corpo ser expelido. Caso o corpo não saia, você repita a manobra. Caso a criança perca a consciência ou tenha uma parada respiratória, você vai colocar em decúbito dorsal horizontal, vai logo pedir um auxílio do serviço médico de emergência e pode fazer a manobra. Deixa eu mostrar aqui para você, Raquel. Olha só como que a gente pode fazer, se caso a criança perder a consciência. A gente vai fazer esse movimento na região do estômago, para ver se a gente consegue tirar esse corpo estranho, caso ela perca a consciência. Olha, Raquel, outro cuidado, caso a criança perca a consciência, a gente vai ter que apoiar ela numa superfície rígida, ou uma mesa, ou no próprio chão. Nunca num colchão que você vai fazer essa manobra, ele vai afundar. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês também, que a mesma técnica que eu falei para o bebê é para a criança maior. Caso você observe o corpo estranho, você pode retirar fazendo a varredura digital com o dedo mínimo, mas isso só se você visualizar. Nunca fazer essa tentativa caso o corpo estranho esteja muito lá atrás na garganta da criança, porque daí pode acabar obstruindo totalmente a via aérea. Olha aí quanta informação vocês receberam hoje da professora Ana sobre os acidentes, informações muito importantes, né, professora? E espero que vocês agora fiquem atentos aí à residência de vocês e todas as dicas que a professora Ana deu. Professora Ana, eu gostaria de agradecer muito a tua entrevista, foi de grande valia, creio, para todos nós. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao nosso público, inclusive dicas de onde eles podem buscar informações, caso eles queiram saber um pouco mais sobre o que nós conversamos. Eu que quero agradecer de poder ajudar a população a prevenir os acidentes na infância e a gente continuar tendo uma infância saudável, que esse é o nosso objetivo. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre este tema, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Pediatria e o site da Sociedade de Enfermeiros Pediátricos também. Além disso, existe também o site da Criança Segura, que você pode buscar mais informações a respeito disso. Foi um prazer poder compartilhar com vocês e caso tenha alguma dúvida, entre em contato aqui, né, com a produção, que eu estarei respondendo com o maior prazer. Caso você tenha alguma pergunta a fazer à doutora Ana,
por favor, ou futura doutora Ana, por favor, entre em contato deolhonasaude@justtv.com.br, mande uma pergunta, nós estaremos encaminhando para a professora responder e aguardo você semana que vem no próximo programa, toda quinta-feira, de Olho na Saúde. Até lá!